ver as bênçãos, né, daquilo que Deus está conosco. E ele diz assim para nós, os irmãos encontraram aí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo disse assim, olha, pois não me envergonho do evangelho, né? Olha, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. Né? Às vezes a gente está com o coração, irmãos, né, distante, mas Deus ele tem a bênção para nós, porque ele disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a justiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Injustiça, né? A verdade em injustiça. Essas coisas, ela se torna para nós, para que nós possamos estar bem flexível, né, à voz do Senhor, para que nós não atropelamos, né, a nossa vida, atropelamos o Evangelho, mas que ele se revela em nós. Porque ele diz assim, olha, porque do céu, porque isso, portanto, o que Deus, portanto, o de Deus se pôde conhecer, ele manifesta. Irmãos, o que é para nós conhecer, Deus manifesta, né? Porque Deus o manifestou, né? O 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se detêm e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Deus, ele manifesta a glória dele, ele manifesta a presença dele nas coisas que ele criou, para que ninguém tenha dúvida, né? Porque essas pessoas, elas costumam, né, arrumar desculpa, né, em tudo para não receber a glória do Senhor Jesus. Né? Todos nós somos, isso aí nós já vem desde a criação, né, do homem terreno. Adão, você viu, quando Adão pecou, ele colocou desculpa na mulher. A mulher coloca desculpa na serpente. Né? Isso aí já vem. Então a Bíblia diz assim que quando Deus se manifesta a glória dele sobre todo homem, e esse todo homem, irmãos, está referindo à humanidade. E Deus está dizendo que ninguém ficará impune. Por quê? Porque não tem desculpa de que não conheceu o Senhor, porque o Senhor se fez manifestar em todas as coisas. Né? Ele se manifesta, como foi falado aqui hoje, da presença, da manifestação de Deus, do poder de Deus na nossa vida, nas pequenas coisas. Né? Como falou aqui do deserto, o povo no deserto, o povo, né, bebia água ali, caminhou durante 40 anos, criança, jovem. Então todas essas coisas foram manifestação do Senhor. E por isso Paulo diz que o homem é indesculpável quando diz que não conhece ao Senhor. Né? É indesculpável, não tem quanto. Né? Ele diz, portanto, tendo conhecido, aí ele já começa a falar assim,
portanto, tendo conhecido a Deus, olha outro problema, né? Porque é um problema, porque ele conhece a Deus, sabe que Deus existe, mas ele passa a não glorificá-lo. É outro problema na vida do ser humano. É quando nós não passamos a glorificar ao Senhor. Porque eles tinham, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Né? Então, irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que prestar atenção que Deus não só quer que nós conheçamos a Ele, mas Ele quer que nós também glorificamos a Ele como Deus na nossa vida, como Deus na nossa casa, como Deus no nosso lar, como Deus no nosso dia a dia. Nós temos que glorificar o Senhor. Não basta só conhecer o Senhor, mas nós temos o quê? Que glorificá-lo. Como o Paulo falando, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E nem lhe deram graça. Né? Nós tivemos a pregação ontem, às vezes eu falo até para a pastora, graças a Deus nós temos bastante pregação. Né? Se um dia ficar só no louvor, na adoração, irmão, é bênção, né? Porque Deus tem falado. Né? A missionária Jess pregou quarta-feira, a missionária Adriana pregou ontem, né? E sempre aqui, como você disse, tem a palavra de Deus em abundância, né, nos nossos dias. Então, se nós ficar um dia, né, louvando, adorando o Senhor, é bênção, porque graças a Deus nós temos a oportunidade das palavras, né, deixar o Espírito Santo fluir, né, e por isso que ele disse assim, ó, porque eles, portanto, tendo conhecimento a Deus, não glorifica como Deus e nem lhe deram glória, né, nem deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato e se obscureceu. Né? Então, olha só a situação que o ser humano está na presença do Senhor. E isso serve para quê? Para que nós vigiemos também. Né? Nós que estamos na presença do Senhor, mais ainda porque nós temos a convicção, nós temos a certeza, mas muitas vezes nós não damos graças ao Senhor como nós deveríamos, nós não honramos o Senhor como nós deveríamos, né? E nós precisamos honrar mais o Senhor, esforçar mais pelo Senhor, né? Porque ele disse assim, ó, né? Deixou o coração insensato, né? E nós precisamos o quê? Ter um coração, né, fortalecido no Senhor Jesus, cada dia mais. Vamos ver o 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha outro problema, irmãos. Porque às vezes as pessoas buscam muita sabedoria, mas elas se tornam loucos, né, na presença do Senhor. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, né? Por isso Deus também entregou as suas concupiscências do seu coração à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Pois este mudaram a verdade de Deus, vê se não está acontecendo isso, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Né? Irmãos, esse versículo aqui ajuda muito a nossa vida, porque é que eu falei, quando a gente veio para Jesus, a gente saiu de uma área sem um conhecimento. E aí a gente aprendeu a conhecer um pouco o Evangelho, esse Evangelho mudou a nossa vida, e aí fica, né, a gente, poxa vida, a gente fala assim, nossa, eu saí das trevas e vim para a luz, ótimo. Mas agora que eu sempre digo, às vezes, hoje nós estamos na luz, mas tem outras coisas querendo obscurecer a luz que há em nós, tirando o que é a verdadeira luz, né? Então ele diz assim,
E esse versículo aí, ele fala uma coisa. Por quê? Porque se você parar e começar a pensar, porque às vezes vem sempre uma dúvida em nosso coração. Que nem vamos supor, o irmão Adilson estava lá com o carro, né? Chegou alguém para ele e falou assim, ó, será que você deixou o carro engatado? Ele já ficou com dúvida se ele tinha deixado o carro engatado. Você está aí, ó, será que você trancou a porta? Já vem uma dúvida. Mesmo que você tenha certeza que você trancou, mas já vem uma dúvida. Então, irmãos, isso é do ser humano, né? Por isso que Paulo fala assim que aqueles que apostataram da fé, não é bom nem ficar perto deles, porque eles colocam dúvida em nós, né? E hoje, você vê uma coisa que você possa assim, ter uma convicção da nossa certeza, esse versículo traz muita ajuda ao coração do homem. Por quê? Hoje você vê muitas religiões que elas têm doutrinas boas. Entendeu? Eu não sei muito bem, mas tem religião, por exemplo, assim, que adora o verde, né? A natureza. E elas pegam aquela doutrina da natureza e passam a, tipo assim, adorar a natureza, né? E você vê, eles começam a fazer coisas que você começar a estudar, você vai falar, puxa vida, eu não faço isso e eles fazem. Aí outro adora o sol, né? O sol como a estrela maior, como algo maior. E elas vão se fundando em grandes outras coisas. E esse versículo aqui, irmãos, ele tira toda a nossa dúvida. Por quê? Porque ele disse assim, ó, trocaram a adoração à criatura pelo Criador, né? Do Criador pela criatura. Então, olha como resume fácil, né, a nossa vida. Então, tudo que é criado por Deus não deve ser adorado. Somente a Deus deve toda adoração. Então, quer dizer, tudo isso tudo que você vê que é bom, né, mas não é para ser adorado. Por quê? Porque só Deus recebe toda adoração, porque Ele é o Criador. E o que ele fala aqui? Que muitos estão trocando a adoração do Criador pela criatura. Então, tudo que é criado por Deus não deve ser adorado, porque ela é criação do Senhor. Tudo pode ser recebido com ação de graça, bom, mas não pode ser adorado, porque só o Senhor devemos adorá-lo, né? E só a Ele devemos servir, não é assim? Aí ele disse assim, ó, honraram, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Né? Então, a Bíblia fala para nós que Deus e Jesus, no livro de Hebreus capítulo 1, que fala que Jesus, Ele é o Filho. Os anjos, não devemos adorar anjos, porque os anjos são criação. Fica fácil, né? Quando alguém vir impor uma outra doutrina a você, que venha honrar, né, a criação, não aceita, porque só o Senhor Deus devemos honrá-lo nessa noite. Os anjos são bênção, que a Bíblia diz assim, que eles são feitos para ajudar os que hão de herdar a salvação. Eles ajudam. Não está escrito lá em Hebreus, fala que são ministros, né, para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Né, quem quer ser salvo, os anjos vão ajudar. Como ajudou Jesus, né? Ajudou Jesus, não foi? Depois do jejum, Jesus estava com fome, cansado, né? A Bíblia diz que vieram os anjos e o serviu. Os anjos vêm servir. Né? Às vezes Deus manda o anjo irmão João, manda o anjo irmão Adilson, né?
O anjo Romário, o anjo missionária Jéssica, cada um usa também. Mas existem os anjos também que são ministros do Senhor para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Mas anjo não pode ser adorado, porque eles são criaturas, entenderam? Agora, quando se trata de Jesus, não, porque Jesus disse assim, olha, aqui anjo, Hebreus fala assim, aqui anjo, o Senhor disse, assenta-te à minha direita. Então, Jesus é diferente. Então, duas coisas que nós precisamos entender, que o Pai e o Filho, esses têm toda a honra e toda a glória, e esses merecem toda a adoração. E tudo, irmãos, que nós fizermos que não honrar o Pai nem o Filho, descarta, porque só eles merecem a adoração. Né? Então, fica fácil, porque se você for analisar muitas religiões, elas têm princípios, elas têm muitas coisas boas aos olhos dos homens, boa, mas não podemos deixar de entender que só a Deus adorarás e só a Ele dará louvor. Não foi isso que Jesus falou em Mateus lá, quando na tentação, falou para o diabo? Não, só o Senhor teu Deus adorará, só a Ele dará louvor. Né? Lá falou, aqui está falando, ó, né? Então as pessoas estão mudando, né? Aí ele diz assim, olha, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando os usos natural da mulher, e se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus entregou a uns sentimento perverso, né? Para fazerem as coisas que não convém. Irmãos, isso é gravíssimo na nossa vida. Entendeu? Porque quando nós perdemos o temor de Deus, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Né? Então, por isso que os estudos dizem que todo pecado, que entre todos os pecados, o pior é o pecado da incredulidade. Uma pessoa incrédula, ela comete toda sorte de impureza. Então, às vezes, a gente está pensando em tantos pecados, mas diz que o pior dele é da incredulidade. Porque a incredulidade leva a todos os outros pecados. Quem crê em Deus, ele erra, ele vive pecando também, né? Não está dizendo que não peca, mas ele está sempre disposto a renunciar à sua vida e sempre disposto a voltar ao caminho do Senhor. Né? Porque não tem como nós não pecar. Mas a diferença é, né, de um coração rebelde, de um coração endurecido, que não, né, volta para o Senhor. E aí ele começa então a fazer as coisas que não convém. Né? E aí ele acha que está certo. Né? E não tem quem muda, é só Jesus. Né? Então, vamos lá, o 29, né? Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Irmãos, nós falamos naquele estudo de murmuração, né? Aqui ele fala, sendo murmuradores. O crente não pode murmurar. Né? Até a pastora Adriana pregou aqui, na igreja tem divergências entre os irmãos, mas se tem alguma divergência, né? O que ela disse? Assim como Cristo vos perdoou, perdoa também o teu irmão. Né? Porque se o irmão tem, nós também precisamos de vigiar, porque nós também estamos. Né? Mas a pessoa que vive murmurando,
ela traz para si coisas tão ruins que contamina os outros, né? Não deixa ninguém nem murmurar perto de você, porque contamina e perigoso ainda, né, sobrar para você. Ó, sendo murmuradores, ó, difamadores, difama, não difama ninguém, irmãos. Não pode difamar, né? Nós temos que mostrar aquilo que a pessoa tem de bom, né? Não difama, aborrecedores de Deus, ó, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, né? Inventa mal, desobediente aos pais e às mães. O 31. Nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconhecível, sem misericórdia. Tudo isso vai agravando na vida da pessoa, né? Vamos lá ver, tem o 32? Ó, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Olha outro problema grave aí. Não somente os que fazem, mas também os que se agradam dos que fazem. Né? Tem pessoas que se agradam disso, e nós não podemos nos agradar. A Bíblia fala assim que Jesus, ele foi aperfeiçoado em Deus e que Deus o agradou porque ele fazia o bem e aborrecia o mal. Não basta só nós fazer o bem, nós temos que aborrecer o mal, né? Porque só fazer o bem, né? Mas nós temos que aborrecer do mal também, né? Então ele diz, tem mais aí, ó, algum? Tá, vê o 2, continua o 2 aí, que o 2 continua também pegando né, em nós aí. Aí, olha só o 2. Portanto, é inexcusável, né? Alguma tradução diz assim, é indesculpável. Não tem desculpa, irmãos, diante do Senhor, ó. Portanto, és indesculpável quando julgas o homem. Quando julgas o homem, a quem quer que seja. Porque, olha só o que diz, por que te condenas a ti mesmo? Naquilo em que julga os outros, pois tu que julgas, faz o mesmo. Irmão, presta atenção. Toda vez que nós julgar alguém, nós estamos condenando um pecado nosso. É um sério, é gravíssimo, né? E nós precisamos de entender, nós precisamos de colocar isso em prática. Por quê? Porque se nós olharmos para a palavra de Jesus, pelo Evangelho, aquele homem, que Jesus conta aquela parábola daquele homem, que ele devia uma grande quantidade, né, de dinheiro para um cidadão, e o cidadão chegou lá para ele e falou assim, olha, está chegando o dia de eu acertar as contas, e eu quero receber o dinheiro que eu tenho com você. E ele falou assim, eu não tenho como pagar. Aí ele foi lá, suplicou para o Senhor perdoar a dívida dele. Não foi? Aí o Senhor perdoou. Falou, está esquecido, não se lembra mais. Aí o que ele faz? Encontra um que devia um pouquinho para ele. O outro chegou lá e pediu misericórdia para ele. Falou assim, eu não tenho como te pagar. E ele, não, vou receber. Eu quero receber, e obrigou ele, né, até ele arrumar o dinheiro e pagar. O que aconteceu? O senhor dele, foram lá e contaram para o senhor dele que ele não tinha perdoado a dívida do outra pessoa que devia para ele. E o Senhor falou, você não perdoou esse pouquinho, sendo que você me deve muito? Foi lá, catou ele e falou, agora você não vai sair daqui enquanto você não me pagar toda a dívida. Que era maior. Entendeu? Mas, e isso Jesus estava referindo a nós.
Nós quer que Deus perdoe os nossos pecados, nós quer que Deus nos santifique, nós quer ser uma bênção na mão de Deus, mas na hora de nós perdoar um, nós não perdoa. Que é um pecadinho assim que ele faz contra nós. E se nós orarmos a oração do Pai Nosso, fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para Deus perdoar a nossa dívida, nós temos que perdoar o nosso irmão. Senão nós não vai. Se nós retém um pecado do nosso irmão, o Senhor retém o nosso. Não vai perdoar, né? Então, vai lá no 2, lá, no Romanos, lá, que tem algo bom. Né? Porque assim, é inexcusável, irmão, não tem desculpa, ó, quando o homem julga. O homem é quem quer que seja, porque tu condenas a ti mesmo naquilo que julga a outro. Então, vocês entenderam? Quando você julga o outro, você está condenando algo na sua vida. Você está condenando algo que você deve, porque ninguém aqui não deve. Se não devesse nada, irmão, você já seria a 4ª pessoa da Trindade. Né? Você já estava lá na glória com o Senhor. Né? Aí você não comia mais, você não precisava fazer mais nada. Aí ele diz, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então o juízo vai vir segundo, né, aquilo que nós fazemos. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu. Às vezes nós estamos julgando os outros e nós estamos cometendo, né, outros pecados. Escaparás ao juízo de Deus? Então, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, que a misericórdia triunfará no juízo. Porque se você começar a querer julgar uma pessoa, ela vai te levar você para o teu julgamento. E aí quando você começa a olhar Cristo, esquecendo, né, dos feitos da pessoa, isso fica melhor para a nossa vida. Porque Cristo há de julgar todos nós, né? E senão nós vamos estarmos em maus lençóis, não com os outros, mas diante do Senhor, né? Ou despreza tu a riqueza de sua benignidade. Olha lá, quando nós julgamos alguém, nós estamos esquecendo, ó, da riqueza de Deus, que é a benignidade. Benignidade é uma pessoa benigna, é uma pessoa do bem, né? Que não tem maldade, que não está levando maldade. Porque Deus é benigno e da riqueza da sua benignidade e paciência. Esse que é o problema, né? Até a pastora pregou isso ontem, né? É difícil nós esperar Deus trabalhar, porque Deus é paciente. Longânimo. Pedro também disse, né? O Senhor não retardará as suas promessas, ainda que alguém a julgue demorada. Mas o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Longânimo, que o Deus não tem prazer de condenar, mas Ele tem prazer que as pessoas se arrependem, né? Tem prazer, e Ele fica esperando as pessoas se arrepender, né? Fica esperando, né? Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras a ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Né? Então, irmãos, está lá, esperando, entesourado. Quando nós lemos aquela passagem, até bons pregadores, os obreiros, né, que ouvem a palavra do Senhor, quando
Até o Romário já pregou esse dia, né, uma bênção, sobre aquela passagem que Jesus citou dos dois fundamentos, um que edifica a sua casa sobre areia e outra sobre a rocha. Jesus está referindo àquela pregação no dia do juízo. Viu? Por quê? Porque no dia do juízo vai vir uma enxurrada de acusações contra a vida das pessoas. E vai bater naquela casa. Mas se a pessoa estiver escondida em Cristo, vai bater e não vai derrubar a casa. Né? Então, aquela passagem, ela refere, né, também nessa terra, mas ela refere mais no dia do juízo do que nos dias de hoje. Né? Porque no dia do juízo vai vir enxurrada de acusação, de, né, acusação sobre nossa vida. E nós precisamos, né, estarmos na misericórdia, na bondade de Deus, né? O qual recompensará a cada um segundo as obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Né? Então, irmãos, você pode ver que parece que Jesus aqui fala sobre os dois caminhos, da obediência e da iniquidade. Duas portas, a porta estreita e a porta larga. Né? Duas fontes, a que jorra água amarga, a que jorra água doce. Né? Então ele diz assim, né, que está ali, ó, obediente, porque quem não obedece à verdade, certamente vai obedecer à iniquidade. Cedo ou mais tarde ele vai, né? Porque Apocalipse fala assim que o sujo vai se sujar mais. O limpo vai se limpar mais. Quem for limpo, irmão, suporta o sabão do lavandeiro, porque ele vai te limpar mais. E quem for sujo, fica na benção, que ele não vai ficar parado nesse pouquinho, não. Ele vai se sujar mais. Porque chega o tempo, não dá para ficar. Né? Não dá para ficar em meio termo. Deus não vai salvar meio termo. Né? Que nem vamos por nós. Deus ele vai passar o sabão até nós ficar limpo. Se nós suportar, vai ficar limpo. Se nós falar, não, Senhor, deixa agora sujo, então você vai se... Só que você não vai ficar sujo do jeito que você está. Você vai se sujando cada dia mais. Até o ponto, né, de você enxergar que você se sujou. Não vai ficar, porque é a mesma coisa, irmão. Se nós saímos da igreja hoje, nós vamos ficar 2 anos, 3 anos bom. Não vai nem perceber. Só daqui 5, 6, 7, quando você vê, você já está... Né, porque Deus vai manifestar a glória dele, não tem como. Né? E aqueles que ficar... Cada dia mais Deus vai purificar. Né? Vai. Ah, mas o irmão ainda está meio assim. Tem paciência, que Deus é longânimo. Ele vai mudar. Ou ele vai mudar, ou ele vai espanar. No meio não vai ficar. Porque a Bíblia diz o quê? Salmista, né, disse assim, que é impossível o ímpio ficar na congregação do justo. Ele sai por si próprio. Né? Deus não permite. Então vai ter indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente dos judeus e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente os judeus e também ao grego. Né? Porque para com Deus não há excepção de pessoas.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, né? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Os que mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, testificando justamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a vontade de Deus, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nerços, mestres de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina, ele está dizendo que não é errado a pessoa viver isso, mas ele está dizendo assim, ó, pois tu que ensina o outro e não ensina a ti mesmo, aí que está o problema, né? Porque você pode ensinar, você pode pregar, mas você não pratica. Aí diz assim, ó, tu, pois, que ensina os outros e não ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furta, né? Tu que diz que não deve adulterar e adultera, tu diz que abomina os ídolos, mas comete o sacrilégio. Em outra tradução, irmãos, está dizendo assim, às vezes eu gosto da minha tradução, né, da Vida Nova, porque está dizendo assim, tu que julgas, né? Esse aí é o versículo 22, né? Ele diz para nós, tu dizes que não deve cometer adultério e cometes. Tu dizes que abomina os ídolos e lhes rouba o templo. Então, às vezes, a pessoa julga que está adorando o ídolo, mas às vezes está roubando o templo. Quer dizer, qual que é pior? Né? Então, quer dizer, nós devemos estarmos dentro dos padrões de Cristo, dentro do padrão do Evangelho, como Paulo disse, né? Não me envergonhe do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Então, nós temos que aprender, né, a buscar em Cristo Jesus para que possamos, né, estar. Então, quer dizer, aí comete o sacrilégio, ele está dizendo assim, ó, você rouba o templo, né? Você rouba o templo. Quer dizer, que você fala que não pode adorar a imagem, mas você rouba o templo. Hã? Tudo, né? Roubando aquilo que Deus deu para nós, né? E aí nós estamos descendo a lenha, e nós estamos descendo a lenha nos idólatras. E está sendo, né, ladrão, né? O templo buscando, né? Então, quer dizer, por isso que a gente tem que entrar para o lado da misericórdia, irmão. Porque se nós olhar, a coisa é mais séria, né? Aí, ó, tu te glories na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, né? Então, quer dizer, fica complicado.
Porque está escrito, ó, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a incircuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, né? Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não reputará com a circuncisão. E a incircuncisão, porque a natureza é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti mesmo? Pela letra, a incircuncisão é transgressor da lei? Porque não é julgado, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circunciso o que é exteriormente, na carne. 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Né? Então, isso aqui tudo, irmãos, mostra que nós, o ser humano, se tem alguma coisa boa, como Paulo diz, se tem algo bom de mim, é porque Deus habita em mim. Não tenha honra para si, né? Não tenha honra da carne, mas a honra é do Espírito, né? A honra é do Espírito, a honra... você pode ver que tem muitas pessoas, pregadores ou pessoas assim, que elas não se mostram nos seus momentos de enfermidade. As pessoas não podem saber que ela está enferma, pensando que elas são superiores a outro. Né? Nós temos que sempre levar em consideração o que Paulo disse, que nós somos vasos de barro. Irmão, todas as vezes você vê um homem, como homem, ele é um vaso de barro. Fraco. Mas a Bíblia diz uma coisa, que nós somos homem e somos vasos de barro. Só que nós temos que aprender algo. Que o que está nesse vaso de barro frágil está um tesouro valioso. Vocês conseguem ter essa visão? A missionária Jessie, ela é vaso de barro. Ela vai ter dia que está forte, vai ter dia que está fraco, vai ter dia. Quando ela está, né? Porque Deus coloca em nós o Espírito Santo. E aí, aqui que ele diz assim, ó, é tesouro em vaso de barro. Nós somos tesouro. Então, irmão João, quem vê o irmão João, fala assim, nossa, o irmão João é o cara. Mas ele tem que lembrar que quem está nele é o Espírito Santo de Deus, que Deus colocou. Só que ele foi para o hospital. Vasos de barro de honra. Mas não esquece que você é barro. Entendeu? Nós temos que ter essa dimensão, que nós somos barro. Então veja bem, para a gente ter uma noção. Quando Deus levantava os sacerdotes eram pessoas levantadas para executar sacrifício em favor de alguém. Né? Ele tinha que oferecer mesmo para ele, primeiro, para depois ele oferecer para alguém. E se o sacrifício dele fosse aceito, ele não morreria. Mas se o sacrifício para ele não fosse aceito, se ele fizesse de qualquer jeito, ele morreria. Não oferecia nem para outro. E quando então estava lá que Moisés, chegou uma pessoa e falou assim, eu não quero mais ser sacerdote. Então, falou assim, então, você não quer mais ser sacerdote? Então, tira suas vestes de sacerdote e vamos colocar em outro. Você não vai poder ficar com as vestes.
Irmãos, é a mesma coisa. Quando nós não quiser mais a obra de Deus, Deus vai tirar de nós no tesouro e vai colocar em quem quer. Né? Não pense você que você vai ser vaso. Né? Não, Deus tirou. Deus tirou as roupas sacerdotais da pessoa, né, e colocou veste comum. Falou, então você não quer ser mais sacerdote? Não. Então tira suas vestes reais de sacerdote e vai andar como homem comum. Né? Porque as vestes simbolizavam o sacerdote. Deus não deixou, né, com que ele ficasse com as vestes. E aí Deus tirou e colocou ele como pessoas comuns. Né? E assim também é nas nossas vidas. Né? Então, aqui é a palavra do Senhor que nós temos que ser do Espírito. E quando Paulo disse assim, olha, como vocês são vasos, e que em vós tem um tesouro, significa que a honra não é para vocês, mas a honra é para Deus. Né? Então quer dizer assim, vocês são vasos, né, que tem um tesouro, vasos de barro que tem um tesouro que habita em vocês, mas tem que saber que a honra do tesouro é de Deus e que você é o barro. E o que acontece muitas vezes em nós? Que nós queremos ser o dono do tesouro. Não, o vaso, irmãos, vai colocar o tesouro, mas o tesouro não é nosso. Você já viu, você pensou, se a Monique coloca lá na caixinha dela as bijuterias, as joias dela, coloca as joias dela, e daqui a pouco a caixinha está falando, essa joia é minha. Não, mas quem colocou ali foi a Monique que colocou. A joia é dela, ela tira, ela põe como quer, ela faz como quer. Agora você imagina aquela caixinha falar que é dela. E assim às vezes é nós. Nós estamos querendo falar que o tesouro é nosso, que a glória é nossa. Não, a glória é do Senhor Jesus. Nós somos vaso, nós somos tesouro, né? Colocado num tesouro para que a excelência, né, e a glória seja de Deus e não nossa. Né? Ó, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Né? Então nós somos um vaso. Mas aí quando coloca um tesouro naquele vaso valioso, nós pensamos que, nossa, irmãos, é assim às vezes dentro da igreja. Porque um coloca um potinho, né? Coloca lá um tesouro, o outro coloca uma bijuteria e pensa que, porque colocou a bijuteria, está diferente do que o tesouro. Não! O que está com a bijuteria, vamos dizer assim, é vaso também. E o que está com o tesouro é o vaso também. Só muda o que está dentro. Mas o valor do vaso é o mesmo. Não porque que Deus deu uma porção maior. Irmão, se Deus deu uma porção maior para alguém, a honra e a glória é do Senhor. Não é nossa. E nem daquela pessoa. Mas a honra e a glória é do Senhor. Por isso que aqui nós não temos, dizer assim, a missionária Jéssica prega melhor do que o pastor, a Ana Paula prega melhor. Irmão, todos têm que pregar melhor do que eu. E eu não tenho ciúme disso, eu não tenho, porque a glória é do Senhor. A obra é do Senhor. Cada um tem que fazer o seu melhor. Mas a mim Deus escolheu para estar aqui. Para ser o vaso, né? E a glória é do Senhor. Então não tem problema, para um Deus vai acrescentar conforme a fé de cada um. Né? E vai dar o talento conforme aquilo que cada um suporta. Né? Para que a glória e a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então às vezes as pessoas pensam assim, porque o profeta lá Deus usa. Irmãos, Deus vai usar o profeta de acordo com a minha. E não o Criador. Já entra na palavra, né? Já entra na palavra, que já está adorando o vaso. Aí o vaso quebra, a pessoa, não, meu Deus, quebrou o vaso. Olha só, confiei tanto no Monjão, o Monjão fez isso. Bom, o Monjão é vaso, é barro, vai quebrar. Na porta do templo, para todo mundo que passava, pisava naquele vaso ali. Nos cacos de vaso, até virar pó.
hora que virava pó, eles levavam na fábrica de outro vaso, misturava aquele pó para sair outro vaso, porque era santificado. Irmãos, é a mesma coisa, hoje não é diferente. As coisas do Senhor são santas, né? Nós temos que aprender a santificar. A igreja ser santa, as coisas ser santa, né? Para que nós possamos estar. Porque uma coisa que nós temos que entender, se nós, irmãos, começar a ungir, santificar, né, que nem às vezes eu falo para a pastora lá, né, aonde nós vamos, começa a santificar as crianças, começa a ungir, começa a santificar. Irmão, não há quem resiste à presença do Senhor quando nós santificamos, que quando o mal toca numa coisa santificada, queima a mão dele. Se vocês verem aí, quem já viveu, né, esses negócio de trabalho que as pessoas vão buscar em cemitério, você pode ver, o diabo não quer corpo de crente, né? Porque o corpo do crente é santificado, não serve para fazer trabalho, não serve. Então, irmãos, é a mesma coisa, se alguém pega uma coisa tua que é santa, vai queimar. Por isso que nós temos que andar em santidade na presença do Senhor, né? Porque é santa. Nós temos que aprender a santificar a nossa vida, santificar as nossas coisas, né? Porque aí o mal não vai, né, predominar nas nossas vidas, né? O que está mais aí no Romanos lá para a gente encerrar? Já leu o 2? Terminou, né? Amém? Então, que nós nessa noite, irmãos, possamos cada dia mais procurarmos, né, a andarmos, a vivermos, né, em novidade de vida, na presença do Senhor, buscando o Senhor, fazendo aquilo que, né, possamos estar ao nosso alcance, e aí nós vamos aprendendo a caminhar com Cristo, né, para que Cristo possa estar em nós, e sempre lembrando que nós somos sempre o vaso, né? Se tem alguma coisa de boa, essa coisa não é sua, é do Senhor. O tesouro está na minha vida, mas o tesouro não é meu, né? O tesouro é do Senhor. O Espírito Santo não é teu. O Senhor colocou o Espírito Santo sobre você, né? Mas a tua honra, a tua glória é do Senhor. Amém? Então vamos nessa noite louvar o Senhor, né? Em nome de Jesus, vou convidar o irmão Nilson para louvar o Senhor. Depois o irmão João também. Vamos louvar no final. Se depois se tem alguém que também quiser uma oportunidade, o irmão João louva no final. Aqui lá Deus vai fazer, irmão João, né? Deus vai fazer. Irmão, mas Deus vai fazer, mas a honra e a glória é do Senhor, né? Deus vai transformar, mas a honra e a glória é do Senhor, né? Deus pode fazer, pode, mas temos que buscar a honra e a glória do Senhor. Nunca esquecer, né, que a honra e a glória é do Senhor. Não podemos, né? E nós temos que entender algo, irmão. Se às vezes as pessoas ela acha assim, o fulano lá deu uma profecia para mim e se cumpriu. Irmão, lembra que ele é vaso de barro. Nunca se esqueça, né? Porque se a gente olhar para Balaão, a Bíblia diz assim que todas as profecias de Balaão se cumpriram. E Balaão não foi aquela pessoa que Deus esperava que fosse. Mas as profecias dele se cumpriam. Porque as profecias não eram dele. Entenderam? A profecia não é dele. As pessoas pensam assim, não, mas o Romário é um profeta de Deus. Não é do Romário a profecia, irmão. Ele pode ser o canal de Deus, mas a profecia é de Deus. Se for de Deus, vai se cumprir. Né? Não é porque o Romário é o Romário. A profecia vai se cumprir independente de quem é o Romário, porque ele só foi o canal de bênção para transmitir a profecia. Mas a profecia vai se cumprir porque Deus profetizou. Agora, o vaso que ele usou é vaso. Agora, tem pessoas que pensam assim, não, o irmão Nilson é o profeta. Ele é barro.
Ele já está todo dia, agora ele está com 80 anos e 7 meses. 80 anos e 7 meses. Aí daqui um mês ele fala 80 anos e 8 meses, ó. 8 meses eu já estou. E 6 dias. Né? Então, essa aí é a nossa vida. E nós temos que colocar que né, nós somos um vaso do Senhor. Amém? Porque adorar a Deus. Não trocar a criatura. Não trocar, adorar a criatura. Né? Porque a missionária Jéssica, tudo que fala acontece. Irmão, se ela falar de Deus, vai acontecer. Agora, se um dia ela partir, a profecia vai ficar. Porque você pode ver que muitas profecias na Bíblia se cumpriram depois dos profetas já estar. Não é? Tem profecia que está se cumprindo hoje há mais de 4.000 anos. Né? 4.000 anos está se cumprindo hoje. Cadê os profetas? Já foram tudo. Né? Mas a profecia vai se cumprir. Porque eles falaram pela boca de Deus. Né? Então aí é diferente. Então nós da igreja nós temos que ter essa ciência. Né? De que a profecia ela vai se cumprir. Né? Mas o profeta continua profeta. Mas a profecia é do Senhor. Amém? Então vamos louvar o Senhor em nome